Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. Aqui, Jesus tem uma discussão, dá uma resposta dura aos fariseus que vão questioná-lo a respeito dos seus discípulos, que comiam sem lavar as mãos, que era um costume dos antigos judeus, passados de pai para filho, passados, pela tradição judaica. E aqui no versículo 3 tem uma pequena explicação disso, Está escrito assim: os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E, antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de se lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. E aí os fariseus perguntaram, e os mestres da lei também perguntaram a Jesus por que é que os discípulos dele não seguiam esses ensinamentos aí e acabavam comendo sem lavar as mãos. Bom, a resposta que eles recebem de Jesus é muito sincera e oportuna. Jesus fala assim: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonaram o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. E aí vai continuar até o 13 aqui. Nós não vamos ler tudo isso. Mas esse alerta, isso aqui, essa palavra lida hoje, serve de alerta para a igreja, para que nós não caiamos no erro, e muitos cristãos caem nesse erro, infelizmente, de dar mais valor a convenções humanas, a questões secundárias, do que propriamente a centralidade do Evangelho. Hoje nós ainda temos muitos fariseus, Não são os fariseus iguais esses aqui, que guardavam a lei, que tinham respeito pela lei, Esse aqui, fariseu, até na época era um título nobre, importante, Não era ruim. O problema é como eles torciam os ensinamentos deles, como eles focavam nas coisas erradas. Mas hoje nós temos os fariseus, que querem guardar as pessoas de pecarem, querem alertar para que a igreja não acabe se desviando da verdadeira doutrina, mas acabam endurecendo o ensinamento, acabam tornando o cristianismo um fardo pesado de ser carregado, dando muito valor ao pecado, à conduta moral. E aí, com isso, acabam fazendo como os fariseus, criando mandamentos próprios. Então, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Olha, o irmão está em pecado X, não pode tocar na igreja. O irmão fez não sei o que absurdo esse irmão estar trabalhando na igreja. E aí, trazem esse ensinamento duro, enrijecido, engessado, e com isso abrem mão da graça de Cristo sobre todos. Jesus não veio salvar para nos tornar pessoas perfeitas, para nos tornar pequenos crentes que transformam este mundo aqui num proto-céu, completamente limpinho e cheiroso, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro. Não, Jesus veio para salvar pecadores, e enquanto nós estivermos neste mundo aqui, nós estamos sujeitos a cair no pecado. E quando essas pessoas trazem esses ensinamentos humanos igual aqui esses fariseus faziam, elas querem, por exemplo, impedir uma pessoa que, por algum deslize, cometeu algum pecado, ou é convertida, acredita em Jesus, mas ainda está trabalhando na sua vida pecados que ela precisa ir deixando aos poucos, porque o Espírito Santo a incomoda a fazer isso. E esses fariseus querem afastar as pessoas da igreja. Não pode fazer isso, Não pode fazer aquilo, essa pessoa não pode estar, não pode tocar, não pode estar à frente de tal ministério. Isso é uma criação humana.
todo aqui dando exemplo, né? Isso é uma lei humana, criada e totalmente fora, né? Criada e aplicada aí aos quatro cantos por muitos evangélicos, muitos cristãos, aos quatro cantos propagada. Quando na verdade, quando um filho erra, o pai, a mãe, não coloca esse filho para fora de casa, não expulsa da família, não fala, ó, agora você não pode mais comer aqui na minha mesa, porque você me desobedeceu, porque você fez isso, fez aquilo. Ao contrário, acolhe e ensina e caminha junto com esse filho. A igreja tem que agir da mesma forma. Olha, todos somos pecadores e precisamos estar aqui na igreja, precisamos fazer as coisas, precisamos estar juntos e sermos acolhidos, porque é assim que a obra avança, é assim que a pessoa não perde o fogo, né? O fogo do Espírito, que tanto falam, né? O seu ímpeto de trabalhar para Deus. Não desanima de querer realmente trabalhar nos pontos da sua vida que precisam ser mudados, precisam ser melhorados. Então veja que muitas vezes hoje a doutrina central do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus para a salvação de pecados e a graça que nos perdoa e vai nos mudando, vai nos assemelhando a Cristo com o passar do tempo, isso muitas vezes é posto de lado para que pessoas com suas doutrinas humanas sejam dentro da igreja exaltadas, dentro da igreja forcem os outros a seguirem aquilo que elas querem que seja feito. Então, aquilo que essa tradição dos judeus aqui, que tanto perturbava Jesus, que tanto modificou a mensagem do Antigo Testamento, hoje muitas vezes acontece dentro da igreja. Via de regra, por pessoas que também são falhas. Via de regra, por pessoas que, justamente por estarem dominadas de orgulho, de vaidade, olham para os seus irmãos querendo caçar pecados neles. E começam a criar leis, isso pode, isso não pode, isso deve ser feito, isso não deve ser feito, para substituírem aquela doutrina que é central no Evangelho, aquilo que é mais importante. Torcem o ensinamento, né? É claro que nós devemos ter uma conduta de vida digna, que se assemelhe a Cristo, mas não é dessa forma que eu vou conseguir. Não é de maneira ascética, não é de maneira extremamente moralista, mas é o Espírito Santo trabalhando aos poucos. E eu preciso estar dentro da igreja, a comunhão dos irmãos, e fazendo as coisas, usando os meus dons, os meus talentos ali dentro, para que Deus trabalhe em mim e para que justamente essa comunhão me fortaleça a continuar na caminhada. Então olha só como muitas vezes esse problema que nós estamos vendo nesse trecho, Marcos 7, do 1 ao 13, acontece nos nossos dias dentro da igreja, um lugar onde isso não devia entrar. Então isso serve de alerta para nós, para que nós estejamos sempre com essa mentalidade. Nós estejamos como Jesus falou para eles aqui. Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem os ensinamentos humanos, para que nós tomemos cuidado para não entrar nessa clave aqui, não entrar nesse pragmatismo, nessa forma de enxergar e de fazer as coisas como os fariseus faziam. Nós façamos tudo centrados em Cristo e na sua obra na cruz, porque é isso que nos regenera, é isso que nos permite ir dia a dia caminhando, e é Ele que fala a nós os pecados que nós precisamos mudar, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser alinhado, mas que as nossas tradições, aquilo que é feito só por fazer, não seja o essencial seja a doutrina de Cristo, a morte na cruz e a graça. Então, Deus abençoe você, até amanhã.